Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas, né, 5 truques, 5 pulos do gato aqui, né, para a gente conseguir aumentar, melhorar nossa produtividade, transformar nossas horas de trabalho em minutos aqui com o Excel. Então, inicialmente aqui, eu vou falar sobre o copiar e o colar para os espaços em branco, quando a gente tem espaços em brancos aqui. É muito comum, a gente pode não parecer, mas é uma situação muito comum essa, de você copiar e colar para um espaço onde esse espaço ele está em branco. Então, como eu estou mostrando aqui na planilha, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma coluna, que é a coluna B, temos a coluna C aqui, e na coluna C nós temos algumas informações que tem lacunas aqui, né? Tem umas brechas aqui, uns espaços vazios. Então, a ideia, o objetivo aqui dessa primeira dica é a gente copiar as informações da coluna B, sobrepor as informações que já possuem na coluna C e as informações que não possuem, né, ela preencher. Então, essa é a ideia. Então, ela não vai pular, ela não vai mudar a ordem dessas informações, ela simplesmente vai preencher o que já tem, né? Ou seja, depois a gente vai até fazer um teste, eu vou até colocar uma função aqui depois, muito simples aqui para a gente fazer essa validação, que vai ser o seguinte, isso aqui, ou seja, a informação da coluna, né, da célula B2, ela precisa ser igual à informação aqui da coluna C, por exemplo. Tá? Essa é uma das maneiras, né, eu falei ontem, então acho que vale reforçar. Essa é uma das maneiras, mas o Excel ele sempre vai ter várias maneiras da gente poder compartilhar essa informação, da gente poder fazer esse trabalho. Depende muito da lógica de cada um tem uma lógica diferente, mas no nosso caso aqui, excepcionalmente, a gente vai utilizar essa forma para validar se a nossa informação está correta ou não. Eu vou dar 2 cliques aqui rápidos, então, só para vocês entenderem aqui, ó, quando ele formar, tá? Eu vou clicar, colocar o meu cursor aqui nessa quina aqui. Quando ele formar um xizinho, eu dou 2 cliques rápidos e ele vai preencher essa fórmula para mim, ok? Então, 2 cliques. Lembrando, eu dei uma dica ontem, eu comentei isso ontem, que é o seguinte: quando você tem uma coluna preenchida do teu lado, não precisa, inclusive, essa coluna está totalmente preenchida, mas o Excel ele vai entender qual é o último registro daquela coluna e ele vai pegar esse último registro como referência. Isso é importante. Então, você vê que eu dei 2 cliques aqui e automaticamente ele desceu a nossa informação de validação até o final. E vocês podem perceber aqui que na nossa validação tem casos verdadeiros, né, e tem casos falsos. Por quê? Primeiro, porque as colunas estão diferentes. Aqui a gente não fez o trabalho ainda, que é esse trabalho do copiar e colar. E segundo, porque realmente assim, a validação dele, ele já vem aqui e já está identificando que como a função ela está montada, nos casos que forem iguais, ele já está validando, que foi exatamente o que eu mostrei para vocês ontem. A gente monta uma fórmula na primeira célula, e a primeira célula a gente já tem, aí fica uma dica, a gente já tem que ter o hábito de, já na primeira fórmula, a gente fazer a validação para saber se aquela fórmula que a gente vai replicar para as outras células, se essa fórmula ela está legal. Se não tiver, é legal que a gente monte o que eu chamo de uma função otimizada, que é você olhar para essa fórmula, olhar para a necessidade que você tem e colocar aqui todas as necessidades que você tem para que você pegue essa função e você consiga arrastar ela para baixo, arrastar ela para o lado, arrastar ela para cima, sem que isso provoque algum tipo de erro em função do erro que de você não ter montado essa função da maneira correta. Então, vamos lá. Então, para a nossa dica, né, propriamente dito, o que a gente precisa fazer? A primeira coluna aqui é uma coluna de cabeçalho. Então, vou deixar aqui a primeira coluna como cabeçalho, e eu vou pegar as informações da célula B até a última coluna. Então, para a gente replicar um dos atalhos que eu falei para vocês numa outra live, a gente vai segurar o Ctrl mais a tecla Shift e a seta para baixo. Quando você faz isso, automaticamente ele marca a primeira, marca a última informação, desde que não tenha nenhum intervalo entre elas aqui, e agora eu posso dar um Ctrl C, copiar essa informação, e eu vou clicar com o meu botão direito no primeiro registro, né, que tem que ter essa relação. Eu não posso clicar nem acima e nem abaixo. Se eu copiei o meu primeiro registro na célula B2, meus outros registros, eles
tem que estar na coluna seguinte, mas na mesma linha, tá? Senão realmente a gente vai acabar induzindo ao erro. Então, eu vou clicar aqui na minha célula C2, que é a célula lateralmente a minha coluna B, vou clicar com o botão direito aqui, vou vir aqui em colar especial, e aqui é o seguinte, eu fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre os 20 recursos da tecla F5 aqui do colar especial, né? Depois eu também vou deixar aqui no cards esse link para vocês, mas uma dessas opções que eu tenho aqui é o seguinte, é o você colar e você ignorar os espaços em branco. O que é isso? É exatamente essa necessidade que a gente tem. Ou seja, eu tenho a minha coluna B, tenho a minha coluna C, só que na minha coluna C eu tenho informações em branco. Eu quero simplesmente copiar essa informação e colar para o lado sem que eu tenha outros retrabalhos, né? Só lembrando que, como eu comentei ontem, na live de ontem, o fato, né, de eu gerar conteúdo aqui é principalmente em decorrência da necessidade que eu identifiquei ao longo de alguns, né, ao longo de alguns anos, exercendo algumas atividades em bancos diferentes, em áreas diferentes, em células diferentes, com atividades diferentes, mas o que não muda é a necessidade. Então, assim, eu vi muitos colaboradores, eu vi muitos questionamentos feitos, né, não só de colaboradores, né, como eu comentei ontem, em grupos de ajuda do Excel, mas no dia a dia, né, da empresa, eu vi muita gente, eu falo muito, não é força de expressão, não, é muita gente realmente fazendo esses preenchimentos na mão. E aí você imagina, nós temos aqui 15, 16 registros, coloquei propositalmente esses 16 registros aqui, porque para ficar mais fácil para a gente lidar e a gente conseguir validar essas informações. Mas como eu comentei ontem, geralmente a gente trabalha com muitos e muitos registros aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colar especial e vou escolher a opção ignorar em branco aqui. E vou clicar em OK. E aí, o que a gente percebe? Né? Assim, para mim, parece ser, eu falo muito, né, que a gente está numa bolha, então assim, eu estou inserido numa bolha, né, que eu vivo o Excel todo dia, né, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, o que para mim às vezes parece ser simples, né, parece até óbvio, na verdade eu sei que não é. Então, se vocês, né, tiverem, né, a oportunidade de colocar nos comentários, coloca no comentário se você já conhecia essa alternativa, se você já conhecia essa possibilidade, se não, como que você fazia. Então, assim, eu tenho certeza que em algum momento, né, em alguma rotina, em alguma atividade, você já teve a necessidade de fazer esse trabalho. Então, coloca aí, né, me fala como que você fazia essa atividade, porque isso está diretamente relacionado com essa questão da transformação que eu falo sempre, né, da gente poder transformar as nossas horas de trabalho em minutos aqui com o Excel. Então, esse é o nosso objetivo, esse é a nossa meta. Aí, como que a gente faz isso? De uma vez só? Não. Nós fazemos isso numa sequência de atividades, numa sequência de rotinas diárias. Então, se você imagina, se essa for uma rotina sua, né, se você faz isso aqui diariamente, faz um cálculo, né, pega essa atividade, né, multiplica, né, pelo tempo que você gastou, multiplica, né, pelas 8 horas, multiplica pelos 30 dias, e no final você vê o quanto que isso pode trazer para você de benefício. Né? E a gente está falando de uma rotina, a gente está falando, né, de uma atividade. E aqui, para finalizar, né, a gente está vendo aqui que no validador que nós colocamos aqui, que foi simplesmente, né, se uma coluna era igual a outra, só recapitulando aqui, ó, F2, então está dizendo o seguinte, coluna B2 é igual a coluna C2. Isso é um teste, né? Isso é um teste verdadeiro, isso é um teste lógico também. Então, os casos que ele realmente é coincidente, ele está trazendo como verdadeiro. E aí, obviamente, como tem poucos registros aqui, no visual a gente consegue ver que todos são verdadeiros. Se não fosse, obviamente a gente teria que colocar um filtro aqui e filtrar, lógico, e não olhar, né, descendo a barra, descendo com o cursor aqui, porque como eu já falei e vou reforçar muitas vezes, não é usual se trabalhar com poucas informações aqui, como a gente está trabalhando, tá bom? Então, eu espero que tenha sido uma dica legal, espero que você consiga implantar aí na sua rotina quando você tiver essa necessidade. A nossa segunda dica aqui, o nosso segundo
né, truque aqui, o pulo do gato aqui é o seguinte, é uma função que ele tem como a gente arrastar as informações aqui utilizando o número de referência. Então, só para vocês terem uma ideia, eu deixei uma base aqui montada para vocês mais ou menos terem ideia do que é isso. Eu não sei a proporção de pessoas que sabem ou não, mas eu imagino que seja muito. Novamente, vou trazer sempre isso para a minha realidade, né, para a minha realidade do dia a dia, né, para as pessoas que eu mentoro, para as pessoas, enfim, que eu dou suporte, e baseado nessas experiências, baseados nos conhecimentos dessas pessoas, eu diria para você que esse preenchimento ele é feito à mão, assim como é feito no outro. Então, você imagina o seguinte, você imagina que você tem uma base de dados, e nessa base você precisa fazer um preenchimento, seja ele qual for, seja ele de linha, né? Ou seja ele para baixo, seja ele para a direita, que você precise fazer um preenchimento. Você precisa colocar do item 1 ao 10, por exemplo. Né? Vamos pegar essa situação. Como eu falei, no dia a dia, né, de várias corporações, e aí eu estou falando corporações, estou falando de grandes corporações, né? Estou falando de corporações com nível de exigência muito grande, com muitos processos, com muitas rotinas, né? Pessoas que realmente faziam e atendiam a sua demanda e, consequentemente, tinham prazos, né, muito longos, por quê? Porque realmente, quando o trabalho ele é feito na mão, obviamente que a entrega ela é mais demorada, a entrega é com menos qualidade, a entrega é com mais erros, né? Querendo ou não, ela é mais erros, porque toda vez que você precisa, né, toda vez que você precisa vir aqui e fazer qualquer preenchimento manual, a chance, né, eu falo sempre, a questão de probabilidade, a chance de você poder criar, né, de você causar erros, de você ser induzido a erro, é muito grande. Né? Por isso que eu sempre vou orientar, né, que a gente utilize as ferramentas, que a gente utilize os recursos do Excel, que diga-se passagem, são infinitos aqui, né, para que a gente consiga realmente otimizar o nosso trabalho e não caia em erro, não sejamos induzidos ao erro. Queria fazer uma breve pausa aqui, né? Hoje, novamente, o Pedro está aqui com a gente, né? Então, Pedro, valeu aí, né, mais uma vez, né, de acompanhar o apoio, né, a Lê, né, a Vitória. Então, bem legal. Espero realmente, né, coloca aí. Eu fiz uma pergunta no começo, não sei se vocês puderam acompanhar a primeira dica que eu falei aqui, que seria o copiar e colar para um espaço vazio. Né? Se vocês não acompanharam e eu puder, eu volto, tá? Mas, de qualquer maneira, depois a gente vai disponibilizar. Foi até uma pergunta que fizeram na primeira live que a gente fez, e eu fiquei de responder depois, que se ficaria disponível. Então, só lembrando, né, por uma questão de um processo que a gente tem, ela fica durante a live, né, e depois a gente tira, né, e futuramente a gente disponibiliza, né, depois que a gente, né, faz um tratamento, a gente disponibiliza. Então, o importante é que vocês entendam, né, coloquem nos comentários, né, se vocês gostaram, o que vocês acharam. E essa dica, né, que eu estou falando agora, como eu disse, é muito praticado, infelizmente, e é a maneira errada, como eu falei ontem. Então, eu vou sempre mostrar para vocês qual é a maneira errada e qual é a maneira certa. Então, a maneira errada aqui, qual que é? Então, se eu quero preencher de 1 a 10, obviamente a maneira errada é eu colocar 3, 4, 5, 6, 7, isso. Quando você tem agilidade aqui nos dedos, aí você consegue colocar um pouquinho mais rápido. Se você não tem, se você vai catar milho aqui, fica muito mais difícil. Então, beleza, ó. Vim aqui e preenchi os 10 itens. Trabalhoso, probabilidade da gente sentar o dedo errado aqui, enfim. Tá? Então, eu vou mostrar agora a maneira correta da gente fazer isso. E eu vou tentar mostrar para vocês duas maneiras da gente fazer isso. A primeira maneira é o seguinte, você imagina que você tem uma informação aqui, tá? Números inteiros, vamos inicialmente falar aí sobre números inteiros, você queira preencher essas informações. Então, vamos imaginar, vamos pegar como referência o número 10, que foi o número que eu falei. Né? Uma maneira que a gente tem para fazer isso automaticamente é o seguinte, você imagina que eu tenho o número 1. Se eu pegar o número 1 aqui e eu arrastar essa informação para baixo aqui, ele vai preencher o 1, normalmente, porque ele vai seguir uma sequência. Se eu quero fazer diferente disso, eu quero fazer com um pouco mais de agilidade, eu vou colocar o 2, mostro para o Excel que eu quero criar digamos aí, uma tendência, uma lógica, um raciocínio,
e aí eu digo, e aí eu marco as minhas duas informações aqui e eu arrasto essas informações aqui para baixo. Estou arrastando porque a gente tem poucas informações aqui. E automaticamente você vê que ele vai preenchendo as informações aqui na sequência, porque ele entendeu que eu tenho uma variação aqui de 1 a 15. Ele entendeu que, como eu peguei duas informações, eu passei um parâmetro para ele. Então, e nesse parâmetro, eu disse para ele, né, e ele entendeu que era a diferença de 1 para 2. E aí ele criou uma tendência e criou para os outros. Tá bom? Coloca aí se vocês sabiam, se vocês já conheciam essa maneira de preenchimento, como que vocês faziam na mão. Coloca aí, eu acho que é legal, como eu falei, vai mapeando, a gente, né, vai mapeando as lives, a gente vai conseguindo identificar o nível de conhecimento do pessoal e ajuda, né, na produção dos novos temas aí para as próximas, né, para as próximas lives. Tá? Então é importante, eu imagino que deva ter um pequeno delay, tá, nessa resposta, mas não esquece, é importante colocar essa informação. Uma segunda maneira da gente fazer isso, que para mim ela ainda é melhor, né, do que essa primeira, é o seguinte: eu tenho a primeira e a segunda informação aqui. Eu vou clicar com o meu botão direito do mouse, ok? Então, só lembrando que eu sempre fico na dúvida, porque eu não sei se o pessoal entende, tá? Mas é o botão direito, você de frente, o botão, né, o seu dedo direito, né, do mouse aqui, e você vai arrastar. Então, deixa eu praticar aqui para não esquecer o zoom, tá? Então, aqui só para lembrar. Então, qual que é a diferença? A diferença é que no primeiro exemplo, a gente preencheu na mão. No segundo exemplo, a gente marcou os dois aqui, nós marcamos os dois aqui, né? Eu esqueço de colocar o conto aqui para ficar um quadrinho bonitinho. Então, assim, ó, novamente, eu venho aqui, eu marco os dois, e aí dessa maneira, eu mostro uma tendência para ele. Então, eu disse para ele que a minha tendência é de 1 para 2 aqui, uma tendência linear, na verdade, né? Então, novamente, eu vou marcar os dois, clico com o botão direito do mouse e arrasto até o final. Aí ele vai abrir algumas possibilidades para mim aqui, ok? Quando eu venho aqui, preencho em série, ele faz exatamente aquilo que a gente fez da primeira vez, só que eu não preciso nem... ele já vai preencher, ele já vai entender essa tendência, tá bom? Conheciam, né, da primeira maneira, da segunda maneira, mas esse é um preenchimento, né, esse é um dos preenchimentos, né, o Mike está colocando, sim, esse é um dos preenchimentos automáticos, a gente vai ver outras, né, outras possibilidades que a gente tem aqui. Então, a terceira maneira que a gente vai ver aqui vai ser o seguinte: vocês veem que quando a gente clica aqui, ele até tem um botão aqui de análise rápida, mas para outras variáveis aqui, tá? Quando a gente vem aqui, ó, nas duas opções, clica novamente com o botão direito e arrasta, o que acontece? Ele abre novamente essa caixa. A gente fez de duas maneiras, vamos fazer de uma terceira maneira aqui, que vai ser o seguinte: ao invés de colocar o preenchimento em série aqui em cima, eu vou preencher série aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, em série, e não aqui em preencher série, aqui embaixo. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar. Então, deixa eu novamente executar Deixa eu só voltar aqui, que eu preenchi com o botão direito. Venho aqui novamente, arrasto e venho aqui em série. E aqui em série, o que acontece? Eu tenho quase certeza. Deixa eu só ver o comentário do pessoal aqui. Né? Então, Thelma colocou que ela não conhecia. Só confirmando, né? O Pedro colocou também. O Pedro já tá rato de live, que o som, que a imagem tá legal. Obrigado, Pedro. Valeu. É bom a gente confirmar isso. Então, mas coloca aí, né? Essa caixinha, essa caixa, por exemplo, de assistente de série, né? Coloca quem conhecia essa caixa, né? Eu tenho quase, eu não vou arriscar dizer 100%, tá? Mas quase 100% de que muita gente não conhece. E não conhece pelo que eu falei, não conhece porque a gente não tem o hábito, né, de explorar as ferramentas que a gente tem. A gente fica um pouco condicionado, né? Ali as primeiras possibilidades que a gente tem. Então, vamos lá. Então, qual que é a diferença da primeira que a gente fez para essa? A diferença é que eu vou manter o meu preenchimento aqui, né, o meu preenchimento linear, só que eu vou dizer para ele o seguinte, que eu quero um incremento, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, como incremento 5.
por exemplo, como a gente colocou. E vou colocar um limite aqui para ele e vou clicar em OK. O que ele fez? Então vamos lá, vamos tentar acompanhar o raciocínio aqui. Eu preenchi o primeiro e o segundo, só que eu fui no meu assistente e falei para ele, olha, eu quero preencher de uma maneira linear, mas eu quero que você coloque o intervalo de X, de 1, de 2 ou de 3. Inclusive, vocês lembram ontem, quando a gente estava fazendo agrupamento de tabela dinâmica, no agrupamento das idades, a gente também agrupou, né, de 5 em 5. Só que aqui é diferente, né? Aqui a gente está criando a informação, e aí eu disse para ele, olha, faz isso de maneira linear, faça isso mudando de 5 em 5, e ainda estabeleci para ele qual era o limite que eu queria. Então, eu queria uma variação, um limite de 5 em 5, mas que ele fosse até 30 no máximo. Então, ele respeitou e fez exatamente o que eu falei aqui, ó. Então, de novo aqui, ó, vamos ver, ó. Para mim é incrível isso, assim, isso é muito inteligente, né? Porque, assim, ó, 1 para 6, 5, para 11, 5, para 16, 5, para 21, 5 e para 26, 5. Então, assim, até para exercitar a massa cinzenta. Então, assim, é incrível o recurso. E aí você imagina o seguinte, você imagina que você tivesse que fazer isso, você tivesse que fazer esse trabalho, e vale um reforço, tá? Vale um reforço. Como eu falei para vocês, eu acho que a experiência aí de quase 30 anos de mercado de trabalho, ela possibilita a gente enxergar muitos cenários, né? Obviamente, quem está 2 anos no mercado, há 5 anos no mercado, há 10 anos no mercado, por quê? Porque você já vivenciou muito mais situações, e não só vivenciou mais situações, mas em departamentos diferentes, em empresas diferentes, né? Em realidades diferentes, com pessoas diferentes, e tudo isso possibilita para você um leque gigante aí de possibilidades. Então, por mais que alguém possa imaginar que não vai usar isso, eu diria para você sim, porque nos grupos de ajuda e de suporte, as dúvidas que vêm são as dúvidas mais estranhas que você pode imaginar, dos setores mais diferentes que você pode imaginar, né? Recentemente, eu recebi um questionamento sobre uma dúvida de agropecuária, de como que a pessoa podia controlar os bois no pasto. Então, você imagina, né? A gente não vive essa realidade, mas tem muita gente que vive. Então, ela queria saber como que ela fazia para controlar, né? Fazer um determinado controle de boi no pasto. Né? Então, imagina que isso acontece, tá bom? E coloca aí, né, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, né? Mike, né, a Thelma nunca viu a caixa, mas eu tenho certeza que, como eu falei, pela realidade, pelo dia a dia aí, é bem difícil, mas espero, como eu falei, independente disso, se a gente já sabe, se já conhece, a gente reforça o conceito, se não conhece, a gente fica conhecendo, e aí uma dica que eu quero passar para vocês é o seguinte, a maneira mais fácil e mais rápido da gente aprender o Excel é a gente criando situações para isso. Então, pode ser que você trabalhe numa área, num setor que você não tenha necessidade de fazer isso, mas cria a necessidade disso, né? Cria situações de você fazer isso, né? Aprenda, né? Eu costumo dizer, acho que a melhor maneira de você aprender, porque você aprende remunerado. Você aprende montando, né, os seus controles na empresa que te paga, que te gera, né, um salário. Então, eu acho que a melhor maneira de você aprender. Então, sempre que você tiver a oportunidade, coloque em prática. Eu acho que é muito legal, reforça o conceito, reforça o aprendizado, eu acho que vale a pena, tá bom? Então, beleza? Então, vamos para a nossa próxima aqui, que é o seguinte. Eu coloquei aqui para a gente, da gente poder preencher aqui, só que essa é mais para vocês terem uma ideia mesmo, porque eu acho que aí é o que eu falei, a aplicabilidade dela vai variar muito de pessoa para pessoa, mas você imagina o seguinte, novamente a gente pega as duas informações e a gente arrasta essa informação. Quando eu venho aqui em séries, novamente, ele vai também me pedir, na verdade, me condicionar, ou na verdade vai me permitir, eu acho que essa é a informação melhor, ela vai me permitir que eu crie uma tendência.
Tá? Então, eu vou colocar o número 1 e o número 2, porque vai ficar mais fácil da gente olhar os números lá, tá bom? Então, eu clico aqui na opção de tendência e automaticamente ele vai colocar como linear e eu vou clicar em 1. Por quê? Porque se a gente colocar alguma tendência diferente disso, alguém conhecer um pouco mais sobre tendência, alguém quiser fazer algum tipo de estudo, né, gerar um número aleatório, alguma coisa, ele gera uma questão, né, uns campos, né, umas variáveis, algumas opções de tendência aqui para a gente também, tá? A próxima aqui que eu vou fazer com data, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Imagina o seguinte, eu tenho, então a gente já viu copiar e colar, né, para campos vazios, a gente já viu o preenchimento em série, a gente já viu o preenchimento linear com o incremento daquilo que a gente quer, a gente viu criando uma determinada tendência, são opções, como eu falei, que ajudem muito a questão da nossa produtividade, porque toda questão, né, como essas questões, que você não precisa digitar né, colocar essa informação manualmente, é uma possibilidade de você poder realmente, né, transformar, né, as suas horas de trabalho em minutos aqui no Excel. E aí eu falo literalmente horas de trabalho, porque na primeira live eu fiz um estudo. Outro dia eu fiz um estudo também, uma estimativa que eu acho que é legal, né, porque eu falo que quando a gente não consegue medir, a gente não consegue analisar, a gente não tem referência. Então, uma coisa que eu acho que é legal, e aí fica uma dica aí, a parte, né, né, todo mundo tem gestor, todo mundo tem líder, todo mundo tem chefe, todo mundo tem qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que uma coisa que eu aprendi é que, assim, nós precisamos vender o nosso peixe. Muitas vezes os nossos gestores, eles não estão acompanhando o dia a dia da nossa rotina e o trabalho chega pronto. Então, acho que vale a pena, né, toda vez que você implementar alguma coisa, implementar uma melhoria, tiver uma maneira diferente de fazer, conseguir fazer uma entrega mais rápido, né, mensurar isso, né, poder mensurar isso de alguma maneira. Voltando aqui para o nosso assunto, preencher em série, aquilo que a gente fez com os números de valores, a gente consegue fazer com data exatamente da mesma maneira, tá bom? Então, assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho a primeira data, 1º de janeiro, e vou colocar a segunda data aqui, dia 2 de janeiro, exatamente da maneira que a gente fez, para testar exatamente aquilo que a gente testou para valores. Estou clicando com o meu botão direito, estou arrastando para baixo, vem aqui no primeiro e preenchimento em série. E aí você está vendo que ele está respeitando essa série. Então você imagina, você precisa montar, né, coisa assim que a gente quase todo dia a gente precisa montar. Você vai lá, entra para você montar uma planilha. E aí você gera essa informação e você precisa colocar ela no cabeçalho, você precisa colocar ela na linha. Então, assim, a partir de hoje, nada de colocar essa informação na mão, beleza? A gente já sabe que ele vai preencher numa série. O segundo exemplo para a data que a gente fez também no outro é o quê? É vindo aqui, clicando com o botão direito, arrastando e vindo aqui na opção série aqui embaixo. É a mesma coisa, da mesma maneira. Eu vou colocar 5 aqui e vou colocar com o limite 20 aqui, por exemplo. E clicar em OK. No caso da data aqui, ele não entendeu. Por quê? Porque no caso da data, basta eu colocar uma única informação aqui, clicar com o botão direito e arrastar essa informação para baixo. E aí ele vai habilitar aqui para mim algumas opções que são opções de data, que é o quê? Por exemplo, preencher os meses, preencher os anos. Então vamos pegar preencher os meses, tá? Como eu falei, a ideia aí é a gente fazer as lives mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, dependendo qual é o assunto, e para a gente não estourar, né, para administrar um pouco essa questão do horário aqui, eu vou pegar os primeiros exemplos que eu dei, se der para administrar isso no final, eu passo mais alguns bônus que eu deixei aqui. Mas, para o nosso exemplo de data, o que eu vou preencher aqui? Eu vou colocar aqui, por exemplo, preencher meses. Então, vou dar um ESC aqui, vou voltar a informação, só para vocês entenderem que é muito melhor do que a gente simplesmente vir aqui preencher e preencher a série como a gente preencheu o outro. Eu vou colocar dia 1º, dia 2, dia 3, enfim. Eu vou deletar a primeira informação, vou colocar a primeira data. Eu estou deixando a primeira data aqui, por quê? Porque inicialmente é isso que a gente faz, né? A gente digita a nossa primeira data, e em cima dessa primeira data a gente vai lá e coloca algumas funções, para quem conhece, para quem não conhece, você coloca sempre a primeira data e vai digitando as outras. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar a primeira data aqui, que é 1º de janeiro de 2022, vou clicar com o meu botão direito, vou arrastar
aqui e vou soltar. Aqui ele abre, como eu falei, ele habilita as opções de data. Eu vou clicar aqui, preencher em meses. Então, vamos avaliar aqui a informação. Vou de novo aqui para o meu Zoom aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, eu coloquei 1º de janeiro de 2022. Qual que foi a segunda data? 1º de fevereiro de 2022. Qual a terceira data? 1º de março de 2022. E aí sucessivamente. Por quê? Porque no momento do preenchimento eu pedi para ele colocar meses. E meses é o quê? Ele entende que eu coloquei lá 1º de janeiro, então eu estou pedindo para ele, e ele vai entender dessa maneira, que eu coloque 1º de março, 1º de abril, e que eu quero colocar a mesma data para todos, né? Para todos os meses do ano ou do período, que é o período que eu arrastar aqui. E aí ele fez isso, exatamente, ó, 1º de fevereiro até 1º de março de 2023, que foi o período que eu arrastei aqui, tá bom? Gostaram? Coloca aí, né, mais uma vez, eu acho que é legal. Então, se vocês puderem, coloca aí quem já conhecia. Né, a gente viu a questão da data, as possibilidades da data. Agora, a gente está vendo as possibilidades, aliás, de dias, né? A gente tinha colocado de números inteiros, na verdade, números inteiros, e agora a gente colocou da data. E a data possibilitou a gente colocar os meses. Né? Coloca aí para mim, para eu saber, para eu conseguir identificar, como eu falei, para saber quem conhece, quem não conhece, e para mais ou menos aí, né, balizar mais ou menos para dar um norte aí, para a gente gerar os conteúdos aí da próxima live, tá bom? E aí eu vou dar mais uma dica nessa questão da data, ok? Então aqui é o seguinte, e essa eu achei assim, a primeira eu já acho muito interessante, muito, muito interessante. A segunda eu acho de uma inteligência do Excel assim incrível, porque é outra coisa que as pessoas precisam fazer. Como eu falei ontem para vocês, eu já trabalhei em algumas. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei desde uma área de consignado até uma área de seguro, até uma área de crédito imobiliário, de cartões, de auditoria, enfim. Né? Por que eu estou falando isso? Porque em todas elas, como eu falei, eu vi pessoas fazendo esse trabalho, essa dica que eu vou mostrar para vocês, na mão, olhando no calendário. Por quê? Porque isso também pode ser feito numa fórmula, numa função, futuramente a gente vai fazer, mas como eu falei, óbvio que a chance das pessoas saberem a função ao invés da maneira manual é muito menor. Então, geralmente as pessoas fazem da maneira manual. Então, e eu tenho alunos, eu já tive alunos que me perguntaram, no grupo eu já tive isso, como eu falei, eu já acompanhei, né, muita gente, seja meus pares, sejam sejam meus colaboradores, muita gente fazendo isso na mão, que é o quê? Você imagina, eu tenho o 1º de janeiro aqui, e a gente precisa colocar aqui os dias da semana, ou seja, dias da semana. Então, eu vou colocar dia 1º de janeiro, depois a gente vai validar, porque de cabeça agora eu não lembro, então a gente faz, eu vou validar, a gente olha no calendário, né? Eu vou ver se vocês também conseguem acompanhar o calendário aqui, e aí a gente vê, que é o seguinte, vou clicar aqui, como eu falei, primeira data, 1º de janeiro, vou clicar com o botão direito e vou arrastar até o final. Ele vai abrir o assistente, e aqui tem uma opção chamada preencher dias da semana. Olha que louco o negócio, né? Preencher dias da semana. Ele automaticamente preencheu. Vamos utilizar o meu zoom aqui para eu ficar fera no zoom aqui. E aí, o que ele fez? Ele preencheu dia 1º, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e dia 10. Deixa eu colocar o meu zoom aqui de maneira diferente. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou 1º, 3, 4, 5, 6, 10. Deixa eu pegar essa data aqui, ó. 7 até o dia 10. Eu acho que todo mundo tem um calendário aí, mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui na minha tela e vocês enxergarem aqui. Ó, por exemplo, dia 1º, a gente pegou o teste dia 7 e dia 10. Então, vamos olhar no nosso calendário aqui, ó, dia 7 é uma sexta-feira, dia 10 é uma segunda-feira. E foi exatamente o que a gente pediu para ele colocar
o primeiro dia da semana, que é aliás, colocar os dias da semana. Então, a gente colocou a partir do dia 1º de janeiro, e aí automaticamente ele vai entender do dia 1º. Então, se a gente olhar todos os outros, a gente vai ver, eu estou pegando o dia 7 e dia 10, porque é ali o intervalo entre o dia 7 e o dia 10. E ele fez exatamente da maneira que está no calendário. Então, para mim, isso também é incrível. Espero, como eu falei, já vi muita gente preenchendo isso na mão. Espero que vocês estão me acompanhando aqui. Espero que vocês não façam, né? Porque agora vocês sabem, né, a maneira correta, né? Mas, de novo, né? Coloca aí, né? Essa dica, esse truque, esse pulo do gato. O que vocês acharam? Se já conheciam, se não conheciam, se já conheciam, até mesmo se já conheciam, mas se tem o hábito de colocar isso em prática. Coloca se vocês conhecem a função que faz isso, né? Porque é legal, porque dependendo da quantidade de pessoas que colocarem que não conhece, né? Eu coloco esse tema no nosso próximo vídeo. Então, tá? Então essa é uma dica que eu acho mega, mega legal aí, tá? Depois eu acompanho os comentários aí, como eu falei, porque eu acho que tem um delay. Vamos lá, vamos para a nossa próxima dica aqui. A próxima dica aqui é o seguinte, deixa eu colocar aqui. Preenchimento relâmpago. Então, que o Mike até perguntou sobre a questão do preenchimento. A gente vai fazer o preenchimento relâmpago aqui, só que para outra situação. Então, vocês imaginam o seguinte, de novo, tá? Vou reforçar a todo momento, porque o objetivo do canal, o objetivo do conteúdo, o objetivo dos vídeos aqui vai ser sempre fazer com que vocês tenham a possibilidade de, né, transformar horas de trabalho em minutos aqui no Excel. Então, esse é o objetivo. Você olhar para a tua rotina, você olhar para o teu trabalho, você fala assim, olha, essa é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas que eu consegui transformar isso em minutos com esse aprendizado. Então, esse é o objetivo. Como eu falei ontem, eu trabalhei, né, numa área chamada área de pagamentos, né, e nessa área, como eu falei, eu dei um exemplo ontem, a gente trabalhava muito com arquivos de pagamento. Então, você imagina o seguinte, aqui eu estou trabalhando com 5 linhas, né, mas, inclusive, né, novamente, eu vou pegar o Mike aí para boi de piranha, vou pegar o Mike aí como exemplo, ele sabe disso. A gente trabalhava com arquivos de pagamento gigantescos, com 20 mil, 30 mil, 40 mil pagamentos. Então, você imagina o seguinte, né, já aconteceram situações, né, lei de Murphy acontece, né, em todo lugar, em todo horário, e geralmente acontece nos momentos mais inusitados. Ou seja, se a tua tolerância, se o teu limite para você entregar alguma coisa é 5 horas da tarde, vai dar problema 10 para 5. Então, você imagina, né, eu poderia até exemplificar isso de outra maneira. Eu podia até vir aqui arrastar, colocar mais um caminhão de registros aqui, ok? E aí, vamos imaginar que você recebeu o sistema, deu um bugzinho, né, deu um pau, coisa que quase não acontece no sistema, e aí vocês tiveram que, né, vocês receberam esse arquivo e vocês tinham que tirar essa informação. Existe um recurso que é o extrair, converter texto para coluna, extrair texto, enfim, fazer quebra, cada pessoa às vezes conhece de um nome diferente, só que neste caso aqui, eu queria fazer né, uma pequena observação. Né? Quando a gente utiliza um recurso, né, de extrair, né, texto para coluna, né, lembrando, está aqui, ó, se a gente vem aqui, ó, em dados, extrair texto para coluna, esse recurso, ele vale quando você tem um determinado padrão, né? Precisa ter um determinado padrão, porque apesar do Excel ele ser muito, 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 muito inteligente, mas precisa ter um padrão mínimo, ou que pelo menos ele entenda, né? A gente pode até a gente não entender, mas ele precisa entender. Neste caso não tem, pode perceber que não tem, porque são nomes diferentes, são números diferentes, com quantidade diferentes, com pontos diferentes, enfim, com N situações diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar, tá? Vou começar preenchendo aqui, ó, 2, 3, 4, tá? Ponto, 2, 3, 4. Eu estou repetindo a informação que está aqui. Ponto 334, traço 45. E vou dar um Enter. E agora eu vou preencher, né, digitar a segunda informação. Por quê? Porque a demanda que chegou para mim, o abacaxi que chegou para mim, que na verdade não é nem um abacaxi, né? Isso é uma feira que chegou para mim,
ele é para eu tirar os números num arquivo que, olha só, né, enfim, só por uma reza aqui para a gente poder fazer isso. Agora eu vou digitar, então, a informação do segundo. Olha o que aconteceu. O Excel, né, a inteligência do Excel, ela permitiu criar uma tendência, pelo menos. Tá? Pelo menos uma tendência. Tá? Se, assim, como eu falei, tem N situações aqui, eu criei o cenário mais sujo possível aqui, mas vamos imaginar que esse arquivo a gente consiga visualizar e depois a gente tenta entender. Ele já deixou numa cor cinza mais leve, né, mais sombreada, mais clara, só para dizer assim, o usuário, o Peleguinho, seguinte, vou te ajudar, tem uma tendência aí, vê se essa tendência está legal para você. Eu dou uma olhada, como eu falei, eu acho que sempre vale, independente se você está inserindo uma função, uma fórmula, sempre vale você validar, né, a primeira, a segunda, e aí vou até mais além. Né? Uma coisa que eu sugeria, uma coisa que eu geralmente recomendava, né, no dia a dia de trabalho, inclusive é uma dica que é uma dica de produtividade também, é uma dica para que você realmente consiga transformar, né, essas horas de trabalho em minutos. Então, é uma dica interessante para que você possa fazer isso, que é o quê? Sempre que você fizer qualquer trabalho, né, sempre valide a primeira informação, sempre valide a informação do meio e sempre valide a última informação. Parece besteira, parece baboseira, parece conversa fiada para, enfim, mas não é. Por que essa recomendação? Porque geralmente, não é uma regra, né? Até porque se fosse, eu criaria um modelo matemático, escreveria um livro. Mas, geralmente, quando você olha o primeiro, o último e um do meio, se deu M, né, no ventilador, como eu falei, você pode ter certeza que você vai conseguir pegar, né? Ou um arquivo que você não arrastou até o final, né? Eu lembro muito, né, em trabalhos, eu lembro muito em questionamentos que, por exemplo, muitos questionamentos que me fizeram, né, de erros que aconteciam e que quando você seguia, né, você seguia essa, digamos aí, essa regra, esse processo de validação era batata, assim, era quase incrível, assim, que se você não identificasse na primeira, na última você identificar, ou ali no meio, né, em algum lugar ali do meio, você tinha uma tendência, ou seja, um arquivo ele é arrastado até uma parte, ele era substituído até uma parte, geralmente era assim que acontecia. Então, como vocês viram, né, ele já criou aqui o cenário, ele já deixou ali acinzentado, eu vou teclar em Enter. E aí, o que ele fez? Simplesmente preencheu. Como eu falei, tem muitos números, eu coloquei muita sujeira, né, realmente para que ele, né, entendesse, a gente conseguisse entender até que ponto que ele conseguiria fazer, mas ele fez. Ele tirou todos os números aqui e separou todos os números para o nosso lado direito aqui. Entendeu? Então, e aí eu não preciso fazer um por um, né? E aí você calcula, você imagina, né? Vamos fazer uma conta. Se você tiver um arquivo com 3.000 linhas, meu, assim, é quase que incalculável, né? Você fazer isso na mão ou você tentar, né? Se você tem um nível de conhecimento para você montar uma fórmula, de você ir lá juntar uma fórmula, de você alinhar uma fórmula e você fazer isso, beleza. Se você não tem, é o ditado que eu falei ontem, não tem tu, é tu mesmo. Aí você vai ter que se virar nos 30, tá bom? Como eu falei, para toda dica, essa também, né, a Vitória já comentou, né, não acredito, sonho de criança, né, ter aprendido isso antes. Eu fico muito feliz porque, como eu falei, o objetivo, né, dessa live é isso. O objetivo é que, né, se eu conseguir fazer a transformação das pessoas, para que realmente as pessoas consigam transformar a tua rotina, para que as pessoas consigam, né, ser reconhecidas, como eu falei. Você imagina você ter uma demanda dessa para o teu gestor, para o teu chefe, demandas seguidas, né, você começar a reduzir os teus prazos de entrega. Se for um gestor consciente, né, um gestor, né, você pode ter certeza que a oportunidade de ser reconhecida, ela é quase que imediata. E se não for, você pode ter certeza que vai ter uma oportunidade, vai ter um reconhecimento por parte de alguém, de uma indicação, de alguém que te conhece, alguém que conhece seu trabalho e sabe do potencial que você tem, tá bom? Então, essa foi
última, né, dica dessa de transformação. E para a gente finalizar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar uma informação bônus aqui, que não estava aqui no meu script, então a gente tem uma informação final, mas eu queria falar uma antes, porque na live de ontem a gente falou sobre substituir, né? E eu dei um exemplo para vocês, substituir, e no exemplo de ontem eu não tinha uma situação que eu pudesse fazer o que eu vou fazer agora. Então, como eu tenho, eu vou aproveitar essa situação para mostrar para vocês, que era o substituir, né? Que eu mostrei para vocês a maneira errada e a maneira certa da gente fazer esse trabalho. Neste caso especificamente, eu não preciso nem dizer que o errado é você ir lá e digitar um por um. Não preciso nem comentar isso, né? E o certo é isso que a gente fez. No caso da substituição de informação, né, eu vou fazer novamente não, vou pegar um exemplo diferente para a gente falar sobre substituição, como a gente fez, que é o quê? Vou marcar a minha coluna aqui, vou dar o Ctrl+U, e neste caso especificamente, como eu falei, eu não preciso ter nenhuma opção marcada aqui. Por quê? Porque o que eu for substituir aqui, eu quero que substitua na íntegra. Eu quero que onde tiver essa informação, ele desça o pau e tire tudo aí, entendeu? Agora, a diferença é o quê? A diferença, como eu falei ontem, qual que é o ponto de atenção? A gente precisa ter muita certeza do que realmente a gente quer substituir. Neste caso aqui, vamos imaginar que isso seja números de documento, ou CPF, ou RG, enfim, né? E eu quero tirar apenas os caracteres que não são caracteres numéricos, aí no caso o ponto e no caso o traço aqui. Então, para essa situação especificamente, né, como eu mostrei, né, a gente pode fazer isso. Então, o que a gente vai substituir aqui? Eu vou substituir o meu ponto aqui. Deixa eu colocar o meu zoom aqui novamente. Deixa eu só colocar o formato certo aqui para quadricular aqui para vocês. Isso, agora ficou certo. Então, assim, eu quero substituir o ponto por nada. E o nada, eu vou deixar ele vazio aqui, tá? Então, vou vir aqui, vou substituir tudo. Ok? Ele está dizendo aqui, olha, pronto, fizemos 604 substituições. Que aí vocês podem entender o seguinte, olha, fizemos 604 totô, fizemos 604 M no ventilador. Por que eu estou fazendo esse ponto de atenção? Porque como exige uma atenção especial da gente, vale a pena dar uma olhada, ver a quantidade de registros que você tem, ver a quantidade de substituições e ver se faz sentido. Então, se eu tenho 604 registros, ele está mostrando 604 aqui, eu dou uma olhada rapidamente, vejo qual é a intenção, qual é o objetivo e qualquer coisa, né? Estando confiando, a gente clica em OK. Então, é o que eu vou fazer, tenho certeza, OK. Você percebe que ele já tirou. Inclusive, tem uma situação que ele tinha 2 pontos, eu coloquei propositalmente 2 pontos, um do lado do outro. Tá? Inclusive, eu vou vir aqui, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, atalho para a gente voltar. Vocês podem ver que aqui, ó, tem 2 pontos aqui, ó, nesse registro aqui. Então, só lembrando aqui, ó, 2 pontos. Então, como eu falei, eu quero tirar todos os pontos, independente se é antes, se é depois, se é no meio, mas eu quero tirar os 2 pontos aqui. Então, como eu falei, quando eu clico aqui no Ctrl, coloco o ponto aqui e por nada substituo tudo, como eu falei, ele vai devastar aqui os pontos aqui. Tá? E aí, a mesma coisa, na sequência, eu faço aqui, ó, Ctrl, só que eu vou substituir aqui, no caso, o traço por nada, vem aqui em substituir, clico em OK, e aí, no caso, ele colocou 302, então já é um número diferente. Então, aí, vamos para aquela análise que eu falei, mas por que é diferente? É diferente porque pontos, a gente tinha muito mais pontos, porque é o ponto que divide cada 3 números, por exemplo. Já no caso das substituições, dos traços, não. O traço aqui, caso eu não tenha errado na digitação, como eu falei, tudo que é manual, né, te remete ao erro. Neste caso aqui, eu coloquei um traço só no final. Então, teoricamente, ele tem que ter ali 302 registros aqui. Tá? Eu vou até dar um ESC aqui, só por curiosidade, vou fechar, vou utilizar o Ctrl seta para baixo para a gente ir para o último registro aqui, ok? E aí, o que ele está falando aqui para mim? Ele está falando que eu tenho 148. Tá? Então, peraí, se eu tenho 148, eu estou marcando o meu, né? Eu estou marcando a minha coluna. Estou vindo aqui em Ctrl+U. Estou pedindo para ele substituir o traço por 0 e vem aqui em substituir tudo. No caso aqui, ele já substituiu.
né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, deixa eu tentar voltar 2 vezes. Ó, Ctrl U, traço por nada, substituir tudo aqui. Ele colocou agora 302, entendeu? Agora sim, fez sentido. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, como eu falei, eu vou começar, né? Eu vou começar novamente explicando que assim, o objetivo dessa última dica é o quê? É a gente poder identificar numa base quais são os itens duplicados. Então, como eu falei, pode até parecer uma coisa muito simples, pode até parecer que todo mundo conhece, mas como eu falei, eu vou partir do princípio de que tem gente que não conhece. Depois que a gente fizer, vai ser legal o pessoal comentar se conhecia ou não. Então, o que acontece? Eu criei um cenário aqui, e nesse cenário, pode perceber que eu coloquei uma série de números aqui, uma série de números. Mas tem um número aqui, um único número aqui, aquelas brincadeiras, né, do Facebook, do Instagram, enfim. Tem uma informação só aqui que ela não se repete. Obviamente que, como eu falei, é um cenário que pode parecer que ele não é um cenário verdadeiro, mas ele é sim um cenário, mas ele sim é um cenário verdadeiro. Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe uma demanda para a gente validar, por exemplo, se alguma informação está faltando, se tem informação que ela está em duplicidade, e essa é dos recursos, uma das possibilidades de fazer isso. Lógico, não nesse cenário exatamente idêntico ao que eu fiz, tá? Que é o quê? É a gente inserir uma formatação condicional para identificar duplicadas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar toda a minha base aqui, vou clicar aqui, né, na formatação. Então, eu venho aqui, ó, em página inicial, venho aqui em formatação condicional, venho no primeiro item aqui, que é regras e realce, e aqui eu venho aqui no final e clico em valor duplicado. Eu poderia colocar a formatação que eu quisesse aqui, personalizar, mas eu vou clicar em OK. Então, assim, eu até ia perguntar antes para vocês quem conseguia identificar qual era a informação que estava faltando, mas como a gente está muito próximo do horário que a gente combinou, eu estou adiantando aqui. Então, assim, você pode perceber que, propositalmente, eu tinha deixado apenas uma informação que não se repetia. Né? Por quê? Para mostrar para vocês, né, o tamanho da complexidade disso, se você tiver que fazer no visual, se você tiver que fazer isso de maneira manual. Então, aqui, né, só para a gente observar, apenas o número 9 é o número que não se repete. Todos os outros, ele se repete. E eu sei com 100% de certeza porque eu criei, né, e validei esse cenário, tá bom? Então, assim, essas foram as nossas dicas. Eu acho que até um pouco mais das 5 dicas, mas foram 5 dicas que, como eu falei, espero que, né, como algumas pessoas já tinham adiantado, que essas dicas elas realmente possam contribuir, né, possam ajudar muito para que realmente você transforme, né, suas horas de trabalho em minutos, né, aqui, né, Excel, aqui com este conteúdo. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado para quem realmente prestigiou, para quem pôde, né, ficar aqui até agora. Como eu falei, espero, obviamente, todo mundo esteja inscrito no canal. Se alguém não tiver, né, prestigia, vai lá, comenta, curte, compartilha esse conteúdo. Amanhã a gente tem, né, uma nova live, então se você puder compartilhar com outros amigos, né, falar, recomendar, indicar, também vai ser muito legal, né? E como eu falei, né, gratidão aí, obrigado mais uma vez por acompanhar, né, os fortes, né, os guerreiros que conseguiram ficar aí até o final. E é isso aí. Obrigado, espero que tenham gostado. Se quiserem depois, né, postar alguma pergunta, alguma dica, pode postar, como eu falei, eu respondo depois. O Mike tinha colocado uma ontem, eu respondi. Se alguém mais tiver alguma outra dúvida, eu mando direct, eu respondo, né, na live, se estiver na live amanhã, tá bom? Mas, de uma maneira geral, é isso. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.